Olá, meu nome é Lucas, sou graduando em Engenharia Mecatrônica na ESC-USP e eu vou apresentar o trabalho de minha autoria, o uso de sinais eletromiográficos em modelo de interação humano-exoesqueleto na reabilitação da flexão e extensão do joelho, que contou com o auxílio do doutorando Denis Moscone e a supervisão do professor Adriano Siqueira. Dados da OMS mostram que aproximadamente 15 milhões de pessoas sofrem derrame anualmente. Entre essas 15 milhões, 5 milhões morrem e outras 5 milhões permanecem com sequelas motoras. Essas 5 milhões que perdem algum tipo de movimento precisam então realizar tratamento fisioterápico. Esse tratamento fisioterápico consiste em repetir o movimento da articulação comprometida para que o indivíduo possa o reaprender. E esse método é funcional, mas é lento, que pode comprometer o tratamento do paciente. Assim, para melhorar e tornar mais rápido o tratamento, a gente pode utilizar exoesqueletos que potencializam esse tratamento. E é nesse contexto em que surge o meu trabalho, que tem como objetivo desenvolver e analisar um modelo de interação dirigido por sinais eletromiográficos ou sinais EMG, o qual pode ser muito útil para o melhor entendimento do sistema neuromusculoesquelético e também para o auxílio no desenvolvimento de exoesqueletos. Esse trabalho tem duas hipóteses. O método de sinais EMG para reproduzir movimentos possui um comportamento coerente com o sistema original. O método é mais exato do que o da dinâmica inversa, que considera o corpo humano como um sistema puramente mecânico composto por elos e juntas. Então, para testar o modelo desenvolvido e verificar as duas hipóteses estabelecidas, um indivíduo saudável sentado, equipado com o Exotal, um exoesqueleto desenvolvido pelo Laboratório de Reabilitação Robótica da USP, ou REROB-USP, realizou movimentos de flexão e extensão com o seu joelho, seguindo uma referência de tal forma que o movimento fosse padronizado. Assim, dados cinemáticos do movimento puderam ser coletados por um atuador elástico em série, também desenvolvido pelo REROB-USP. Concomitantemente, os sinais EMG de alguns músculos do indivíduo foram coletados por um sistema de eletromiografia de superfície. Em seguida, um modelo computacional com as características do indivíduo foi criado no software OpenSim para reproduzir o movimento, ou melhor, o comportamento dinâmico observado no experimento, usando tanto o método dos sinais EMG quanto da dinâmica inversa. Esse diagrama de blocos, então, reproduz melhor o experimento realizado computacionalmente. Do experimento físico, se pôde medir os torques e as posições angulares do robô, que com os parâmetros mecânicos do indivíduo e do exoesqueleto puderam fornecer o torque muscular feito pela pessoa ao longo do movimento. Outra forma de obter o torque humano foi com os sinais EMG e com um conjunto de equações experimentais obtidas pelo trabalho de doutorado de Guido Gomes Penha, também do REROB-USP. Essas equações calculam as ativações musculares com os sinais EMG. Em seguida, com as ativações musculares, calculam as forças e, consequentemente, os torques musculares. Então, com os torques produzidos pelo indivíduo, tanto pelo método da dinâmica inversa quanto pelo método dos sinais EMG, pode-se calcular as posições angulares do conjunto joelho mais exoesqueleto com o método da dinâmica direta. Abrindo breves parênteses, os músculos cujos sinais EMG foram coletados foram o bíceps femoral, semitendinoso, vasto medial, reto femoral e vasto lateral. Em relação aos resultados, aproveitando o gancho dos músculos envolvidos no processo, essas foram as contribuições de suas ativações musculares para a realização do movimento. Já sobre os torques no joelho, observa-se que o método dos sinais EMG em verde apresentou um comportamento qualitativo semelhante ao da dinâmica inversa em azul, mas os valores destoaram um pouco. O torque da órtese em vermelho ficou próximo de zero porque o indivíduo era saudável e não precisava de auxílio do robô. Por fim, observando o resultado final das posições angulares, nota-se que o método da dinâmica inversa em tracejado se aproximou melhor dos dados experimentais que o método dos sinais EMG em azul. E isso pode ser explicado porque esse último não utilizou todos os músculos envolvidos no movimento, o que só poderia ser obtido com eletromiografia de agulha em vez de superfície. E também há uma correlação muito grande entre os métodos da dinâmica inversa e da dinâmica direta utilizadas no processo. Porém, ainda se observa um comportamento qualitativo parecido com os métodos utilizados. Então, em suma, a primeira hipótese foi confirmada, mas a segunda não, devido aos motivos apresentados. E uma possível solução para a melhoria desse trabalho é o uso de eletromiografia de agulha para obter dados relativos a mais músculos. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.